Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria começar o domingo de Páscoa, vendo essa igreja tão cheia. Afinal de contas, essa data é a data mais importante da nossa fé cristã. Nós hoje celebramos o domingo da ressurreição. Esse domingo, esse dia, mudou tudo. Agora nós temos uma esperança verdadeira, nós temos uma nova vida, nós temos a partir de agora um novo relacionamento com Deus. E o dia de hoje é sobre isso. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, sobre essa data tão importante com você, porque há um grande perigo. O perigo de nós admirarmos a Páscoa, o perigo de nós nos encantarmos com os símbolos da Páscoa, o perigo de nós cultivarmos hábitos relacionados à Páscoa, mas de não compreendermos que a Páscoa é um convite, é um desafio que Deus traz às nossas vidas para tomarmos a decisão mais importante da nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre nós compreendermos o que Cristo, o que Jesus está fazendo por meio da Páscoa e o convite, a decisão que agora nós somos levados a tomar. Bom, a Páscoa ela tem muitos significados, ela tem muitos símbolos, na verdade, cheios de significados que apontam na mesma direção. Nós temos, por exemplo, o símbolo dos ramos, o domingo de ramos, que deu início à última semana da vida de Jesus, antes de ele ser crucificado. Ele entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas levantaram ramos celebrando esse momento. Os ramos, eles significavam na cultura judaica vitória. Eles estavam então levantando esses ramos na direção de Jesus e eles gritavam: Hosana. Hosana é uma palavra em aramaico que significava salva-nos. Salva-nos. Essa era a expectativa daquelas pessoas. O rei, a entrada triunfal do rei em Jerusalém. Mas era uma entrada diferente de qualquer outro rei, porque todos os reis tinham esses ramos lá naquela época em Roma, era um costume. Mas Jesus é um rei diferente. Ele não entra com um exército em Jerusalém, ele entra em cima de um jumentinho. Exatamente conforme a profecia de Zacarias capítulo 9:9, ele é um rei manso, ele é um rei humilde, ele é um rei diferente. As pessoas estão felizes esperando que agora finalmente ele vai libertar o povo de Deus. Mas a obra de Jesus era muito diferente daquilo que eles imaginavam. Nós temos também o símbolo da Páscoa, que é a coroa. Na verdade, esse símbolo aponta para zombaria. Foi uma maneira de escárnio, foi uma maneira de debochar da cara de Jesus, das afirmações dele. Ele se dizia ser rei dos judeus. Então eles colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Nós temos o símbolo da própria cruz. Jesus ali foi crucificado como um criminoso, ao lado de dois ladrões. E ao contrário da nossa época, onde a cruz ela representa esperança, naquela época a cruz era um símbolo de morte. Ninguém tatuaria uma cruz no braço, ninguém carregaria uma cruz no pescoço como um enfeite, ou colocaria numa parede de casa. A cruz era um objeto usado pelos romanos para gerar medo nas pessoas, representava uma morte terrível. Nós temos o símbolo do túmulo vazio. Jesus ressuscitou, ele não está lá mais, agora ele vive. Mas dentre tantos símbolos cheios de significado que nós temos na Páscoa, eu me dei conta de que há um símbolo esquecido. Um símbolo que, apesar de esquecido, é extremamente importante e relevante para o nosso entendimento completo do que é a Páscoa
e do que Cristo fez por nós. E esse símbolo do qual eu gostaria de falar hoje é a porta. A porta é um dos símbolos da Páscoa. Sabia disso? Tiago, mas como assim? Talvez a pergunta que você vai levantar aqui hoje é: o que uma porta tem a ver com a Páscoa? E eu quero te dizer que tem tudo a ver. Na verdade, a própria palavra Páscoa está ligada à ideia de uma porta. Sabia disso? Como assim? A palavra Páscoa, ela vem do hebraico que significa pessar, que significa passagem. Essa palavra aponta para um momento há milhares de anos atrás, quando o povo de Deus estava no Egito. E Deus então enviou o anjo da morte. E as casas que tinham o sangue do cordeiro pintado, o anjo, ele passava. Deus passava e não trazia juízo para aquela casa. É isso que significa Páscoa, significa passagem. Essas pessoas foram poupadas. Talvez você pare e pense: puxa, mas eu nunca tinha compreendido isso. Então hoje é o dia de nós compreendermos isso. Pois a palavra de Deus, por meio de portas, nos apresenta a história da salvação. E é sobre isso que eu quero falar com você. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus diz isso: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. E sobre o que é essa porta? Ele diz: quem entrar por mim será salvo. Essa porta é uma porta que salva. Essa porta a qual Jesus está falando é a porta que sela, determina, define o destino das nossas vidas. É por isso tão importante que a gente entre por essa porta, porque essa porta vai definir completamente se nós viveremos eternamente ou se nós morreremos eternamente. O seu destino está diante de uma porta, diante de uma decisão. Então, olhando para essa afirmação de Jesus, eu quero trazer 3 verdades sobre a porta. A primeira verdade é que a porta, primeira verdade é que existe apenas uma porta. Jesus diz: eu sou a porta. Existe apenas uma porta. Ao contrário do senso comum, de que existem muitas portas e muitos caminhos, Jesus está afirmando que só existe um único caminho, uma única porta. Quando nós pensamos sobre esse assunto relacionado à salvação e quem pode ir para o céu, quem será salvo, existem pelo menos 4 maneiras de enxergar isso que representam muito bem a maneira como as pessoas pensam, o senso comum. A primeira delas é que existe a porta do mérito. Muitas pessoas na nossa cultura, e talvez hoje você está aqui e você sempre pensou assim, de que para ser salvo, para merecer a vida eterna, para viver eternamente com Deus e estar no céu, na presença de Deus, basta ser uma pessoa boa. E a Bíblia, ela nega, a Bíblia, ela afirma veemente que esse é um pensamento, um conceito completamente errado, pois ninguém é bom o suficiente diante de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus ou o padrão de bondade que Deus exige, porque Ele é um Deus santo, santo, santo. Ou seja, não basta ser bom. Algumas pessoas acham: puxa, mas se eu equilibrar os meus erros com acertos, se eu praticar boas obras, se eu ajudar os pobres, se eu der uma parte do meu dinheiro para ajudar causas humanitárias ou ajudar uma igreja, muitas pessoas acham que podem comprar Deus ou podem comprar a salvação de alguma forma por meio da sua performance. E a Bíblia não deixa margem para nós pensarmos dessa maneira. A porta do mérito não existe.
Ninguém pode entrar por essa porta pelo seu próprio esforço. Ninguém consegue abrir essa porta através da sua maneira de viver, fazendo boas obras ou vivendo uma vida boa. A segunda porta que gera confusão na cabeça das pessoas é a porta da religião. Muitas pessoas então pensam, bom, se o meu mérito não é suficiente, então eu preciso de religião. Eu vou acender uma vela, eu vou carregar um objeto, eu vou me dobrar diante de uma imagem, eu vou frequentar a igreja todos os domingos, eu estarei lá presente, eu serei um bom fiel. As pessoas acham assim que praticando a religião e buscando uma pessoa que vai dizer a mim, então olha, você vai orar dessa maneira, você vai fazer dessa forma, então você acredita que existe um tipo de religiosidade que serve como chave para abrir essa porta. Mas a Bíblia também desconstrói qualquer possibilidade que haja através da religião de alcançar, de conseguir atravessar essa porta. Há também a porta do relativismo. Muitos acreditam que todos os caminhos levam a Deus. Ai, que lindo isso. Para uns é Jesus, para outros é Maomé, para outros é Buda, para outros é Chico Xavier. Cada pessoa acredita numa porta, num caminho, seja o espiritismo, seja o hinduísmo, o panteísmo, tantos ismos por aí, mas de certa maneira, todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Isso está errado. O que Jesus está dizendo é, não existem outros caminhos. Jesus disse em João 14,6, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem muitos caminhos. Todos os caminhos levam a Deus como juiz, mas só há um caminho que nos leva a Deus como Pai, que nos recebe, que salva. A verdade é que todos nós vamos morrer. A Bíblia diz que todos nós um dia, depois de morrer, temos um encontro marcado com Deus. Todos nós vamos prestar contas diante de Deus. A Bíblia chama esse dia de o dia do juízo. E a pergunta de Deus será simples. Deus não vai perguntar, você viveu uma boa vida? Deus não vai perguntar, você ajudou os pobres? Deus não vai perguntar, você frequentou a igreja? A única pergunta que Deus fará é, você passou pela porta, você creu que Jesus Cristo é mesmo meu filho que deu a vida por você, você o recebeu, você creu, você confiou sua vida a Ele? Essa é a única pergunta que pode nos salvar. Mas o senso comum também nos leva a uma quarta porta, a porta dos intermediários. As pessoas buscam referências religiosas como Chico Xavier, Allan Kardec, Maomé, Maria. Pessoas acreditam que por meio dessas pessoas e figuras podem encontrar salvação. E veja, isso é um engano, porque não há outra porta, não há outro caminho, não há outra pessoa senão Jesus Cristo. E talvez você que veio de uma família, de uma tradição católica, você está questionando, não, mas eu aprendi que Maria é corredentora, é participante da história da salvação. Ok, ela participa da história, mas não como uma redentora. Foi o que disse o próprio Papa Francisco. Veja o que disse recentemente o Papa Francisco. Cristo é o único mediador, o único. Não há corredentores com Cristo. Cristo não divide esse lugar. Cristo não abre mão desse
espaço que somente Ele é digno de ocupar. Ele disse: Maria é mulher, Maria é discípula, Maria é mãe, mas não é deusa e não é corredentora. Ou seja, com todo respeito, nós devemos muita admiração a essa mulher. Que mulher! Que não inspira somente mulheres, mas homens. Que inspira toda a comunidade cristã. Toda a dor que ela enfrentou, tudo que ela carregou em seu coração, tudo que ela viu, mas a maneira como ela creu que Deus estava conduzindo a sua história, e ela foi obediente. E ela se tornou um instrumento nessa grande história, que não é sobre ela, é sobre o filho dela, o Salvador. E ela mesma disse: Ele é o meu Salvador. Maria entendeu que ela carregava aquele que é o único que é digno, o único que é bom, o único que de fato poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Como diz Atos capítulo 4, versículo 12: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há outra porta, não há outro caminho, não há outro Deus, não há outra religião, é somente Cristo. Nós temos também em 1 Timóteo 2, 5 e 6, Paulo diz: há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Existe apenas uma porta: Jesus Cristo, o homem. Isso nos leva à segunda verdade. A segunda verdade, Jesus diz: eu sou a porta. Existe apenas uma porta. E a segunda verdade é: a porta é uma pessoa. Uma pessoa que realmente existiu, que veio ao mundo em carne e osso. Nós chamamos isso de encarnação. Deus entrou na história e se revelou a nós por meio do seu Filho. Hebreus 1,3 diz que o Filho, Cristo, é a expressão exata de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos o coração de Deus, quem Ele é com exatidão. Colossenses 1,15 diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus invisível se revela a nós por meio de uma pessoa, Jesus Cristo, o próprio Deus que entra na história. Ele é um homem. E a grande pergunta que nós precisamos fazer quando nós olhamos para Jesus é: quem é esse homem? Quem foi Jesus? Essa é a pergunta que muda tudo, porque a maneira como nós olhamos para Cristo, a maneira como nós respondemos essa questão, essa pergunta, vai determinar a vida que nós teremos e a nossa eternidade. Porque para muitos Jesus é apenas um baita cara legal, como disse o Fábio Porchat. Jesus é um baita cara legal. Foi um cara bacana, nunca fez mal para ninguém, um bom mestre, com lindos ensinamentos. Tem pessoas que admiram Jesus como admiram a história de Buda, como admiram a história de Chico Xavier, vendo Jesus talvez como um profeta, com uma mensagem especial. Eu fico muito preocupado porque nessa Páscoa, e eu estou horrorizado. Muitas pessoas, muitos coaches, muitos influencers compartilhando a Páscoa como se Jesus fosse um motivador, como se Jesus fosse um coach, como se Jesus fosse alguém que nos inspira. Entenda isso, nós precisamos entender isso. Nós precisamos parar de tratar Jesus como um mestre motivacional. Jesus, ele não subiu na cruz para te inspirar e para te motivar. Ele subiu na cruz para te salvar. Ele não é um mestre motivacional. Jesus, ele não é um cara bacana.
Ele é muito mais do que isso. Como disse Tim Keller, Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Se Jesus era um cara bacana, se Jesus era um cara legal, por que ele foi crucificado? Não faz sentido. E a grande verdade é que Jesus foi crucificado porque assim Deus o quis. Deus entregou seu Filho. E quando nós olhamos para a história humana, do ponto de vista da história humana, Cristo foi crucificado pelo seu próprio povo, pelos judeus. João 19:7 diz: os líderes judeus responderam: pela nossa lei ele deve morrer. Pilatos está perguntando qual é a condenação deste homem, por que vocês querem que ele morra? Então o povo judeu responde: pela nossa lei, há uma lei em Israel, e ele deve morrer, porque ele chamou a si mesmo de Filho de Deus. Sabe por que os judeus mandaram matar Jesus? Porque Jesus descumpriu, na visão deles, uma lei da Torá, a Bíblia dos judeus. Qualquer israelita que blasfemar o nome do Senhor será morto. Levítico 24:16. Eles estão usando a Bíblia contra o próprio Deus. Porque Jesus veio ao mundo e disse: eu e o Pai somos um. Para eles isso foi uma grande blasfema contra Deus, contra o nome de Deus que é santo, santo, santo. Eles não podiam acreditar que aquele homem tão pequeno, tão manso, tão humilde, tão cheio de graça e verdade, era de fato o próprio Deus se revelando e se manifestando a eles. E o problema é que esse Deus que se manifesta e se revela em Cristo denunciou o pecado daqueles homens, apontou o dedo para a hipocrisia deles. Aquele grande Deus desconstruiu e revelou o plano diabólico por trás do sistema religioso daqueles homens. Jesus então está destruindo o grande esquema que existe em Israel e mostrando que Ele é o único caminho. Quando aqueles líderes, e esse é o contexto da parábola do bom pastor, em João capítulo 10, aqueles líderes estavam levando pessoas a carregar um jugo pesado. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. E talvez você está se perguntando o seguinte: Tiago, como nós podemos ter certeza de que Jesus é realmente Deus? Como nós podemos ter certeza de que realmente Jesus era quem Ele dizia ser? A fé cristã não é só uma questão de acreditar em algo. Nós temos evidências, nós temos fatos. A fé cristã está apoiada também na razão de que existiu realmente esse homem que se revelou na história e ele realmente morreu e ressuscitou. Deixa eu apresentar a você as 6 razões principais porque nós entendemos e cremos e temos convicção que Jesus Cristo é Deus quem Ele dizia ser. A primeira delas, e muito importante, é porque Ele afirmou ser Deus. Sabia que nenhum outro homem na história, pelo menos não daqueles que são conhecidos, afirmou ser Deus? Buda não afirmou ser Deus. Maomé não afirmou ser Deus. Chico Xavier não afirmou ser Deus. Jesus é diferente de todos esses outros homens porque Ele disse: eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Ele afirmou isso. Mas Ele não apenas afirmou, Ele provou isso por meio do seu poder. Jesus Cristo tinha poder sobre tudo. E esse foi o fato que chamou a atenção dos seus discípulos que o seguiam. Porque Ele tinha poder sobre doenças, sobre as enfermidades. Ele curou milhares de pessoas. Ele tinha poder sobre os demônios lhe obedeciam e tinham medo dele. Ele libertou pessoas. Ele fez o paralítico andar. Ele fez o cego ver. Ele tinha poder sobre a morte. Ele fez um homem ressuscitar, um homem chamado Lázaro. Quem tem poder sobre a morte senão Deus?
Ele tinha poder sobre o mar, ele tinha poder sobre o vento. Quando os discípulos estavam naquela tempestade no barco, Jesus disse: pare, vento, acalme-se, tempestade. E o vento lhe obedeceu, e o mar e as ondas lhe obedeceram. Ele caminhou sobre as águas. Quem tem poder sobre a natureza, sobre demônios, sobre a vida e a morte, senão Deus? Nós temos também a evidência das Escrituras. Ele cumpriu profecias específicas. Existem centenas e centenas de profecias no Antigo Testamento que apontavam para Cristo Jesus, de profecias que diziam como ele ia nascer, em que cidade específica ele ia nascer, de que família e linhagem ele viria. Tudo isso está na palavra. O tipo de rei que ele seria, existe uma profecia que diz como ele entraria em Jerusalém em cima de um jumento, em Zacarias 9:9. Existe uma profecia no Antigo Testamento do preço da traição, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Existem centenas de profecias. Existe uma profecia que diz como ele seria morto e que suas mãos e pés seriam perfurados. Existe uma profecia que diz que suas roupas seriam divididas. Existe uma profecia que dizia que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Jesus cumpriu com exatidão, com rigor, todas as profecias que apontavam para ele. E você tem acesso a todas essas profecias hoje aqui. Está tudo aqui. Portanto, por isso nós não podemos desconectar a morte e a ressurreição de Jesus de toda essa história, porque aquilo que Cristo fez na cruz é o cumprimento de uma promessa de Deus de resgatar o mundo. Nós temos a evidência da própria morte e ressurreição. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Talvez você diz: Tiago, mas como nós podemos saber que ele ressuscitou? Porque está escrito na Bíblia? Não, porque houveram testemunhas oculares. Pessoas que estavam ali e viram ele ressuscitar. Mulheres viram, homens viram. E quem escreveu a palavra de Deus foram estes homens, testemunhas oculares, que estão dizendo: eu vi. João está dizendo: eu toquei nele, eu falei com ele. E não somente João, não somente Mateus, não somente Lucas, mas todos esses discípulos viram. 500 pessoas viram, diz Paulo em 1 Coríntios 15. Multidões viram ele, existem testemunhas oculares. E naquela época, essa história se tornou muito conhecida, divulgada. De tal forma, talvez você diz: Tiago, mas eu não acredito na Bíblia. Eu acho que a Bíblia foi alterada. Então tá bom, então vamos para outro livro. A história de Israel, escrita por um historiador chamado Flávio Joséfo, no 1º século. Esse homem escreveu, entre 37 depois de Cristo e 100 anos depois de Cristo, ele escreveu uma história sobre os judeus, sobre o povo de Israel. E olha o que esse homem diz no livro dele. Eu tenho esse livro na minha biblioteca, livro do 1º século. Olha o que Flávio Joséfo diz. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Flávio Joséfo não era cristão, ok? Ele não é cristão. Ele é um historiador. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Seu comportamento era bom e sabe-se que era uma pessoa de virtudes. Muitos dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. Pilatos condenou ele. Esse homem foi de fato crucificado, colocado na cruz. Mas ele continua dizendo: e aqueles que haviam sido seus discípulos não deixaram de segui-lo depois da morte. Eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Bom, nós temos agora mais um documento, além da palavra de Deus, para dizer que de fato Jesus existiu e que Pilatos o condenou à morte. Talvez você diz: Tiago, mas como eu posso saber que os discípulos não estavam mentindo? Aqui entra uma questão importante.
nós podemos saber que Jesus é Deus, pois os discípulos deram a vida por essa mensagem. Talvez você diz o seguinte: Tiago, mas pessoas religiosas, elas morrem por sua fé e por suas convicções, como aqueles homens do atentado do 11 de setembro. Eles morreram porque eles acreditavam que o seu sacrifício lhes daria a permissão de entrar no paraíso. Pois aí que está o grande detalhe. Aqueles homens que deram a vida realmente acreditavam naquilo. Isso significa o quê? Como disse Lee Strobel, que é um ex-ateu convertido após estudar a ressurreição de Jesus, o grande argumento desse jornalista, que era ateu, e ele queria provar à esposa dele, que havia se convertido, que o cristianismo era uma farsa, era uma mentira. Então ele começou a estudar, e o grande fato que fez ele se render a Cristo foi esse. A premissa dele é a seguinte: ninguém dá a vida por algo que sabe que é uma mentira. Se os discípulos estivessem criando uma história, se os discípulos inventaram tudo isso, se os discípulos, eles queriam enganar pessoas, entenda uma coisa: se era uma mentira, eles viveram aquilo, eles viram, se era uma mentira, ninguém dá vida por algo que sabe que é mentira. Eles viram, eles tocaram, e a vida deles foi completamente transformada. Inclusive Flávio Joséfo fala sobre Tiago, irmão de Jesus. Tiago não cria. E Tiago, que não cria em Jesus, que achava que seu irmão era louco, se tornou pastor da primeira igreja da história bíblica, a igreja de Jerusalém. Por que Tiago se tornou esse homem? Algo aconteceu na vida de Tiago. Porque ele viu que seu próprio irmão havia morrido e ressuscitado. A ressurreição de Jesus mudou tudo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele não é um mestre motivacional. Ele não é um cara legal. Ele é o Salvador. Ele não subiu na cruz para te inspirar. Ele subiu na cruz para te salvar. Ele é Deus. E agora, nós estamos diante de uma decisão. Como disse C.S. Lewis, outro ateu que se converteu. Hoje eu estou trazendo só ateu aqui, que se converteu. C.S. Lewis é o maior escritor da fé cristã. Ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus. E ele escreveu um livro que, na minha visão, é um dos melhores livros que existe, chamado Cristianismo Puro e Simples. É uma obra de arte. Não é fácil de ler. Mas ele faz uma construção, ele traz uma defesa apologética da fé cristã. Um ateu, ele traz uma defesa apologética cristã de que Deus existe e de que Deus se revelou através de Jesus Cristo. E em determinado momento, C.S. Lewis, ele fala sobre o trilema. O que é o trilema? São 3 possibilidades a respeito de Jesus. Entenda isso: a respeito de Jesus nós só temos 3 possibilidades. Ele diz: diante das afirmações de Jesus só temos 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é louco, ou ele é o Senhor. Ele chama de 3 L's: liar, lunatic e Lord. Ou seja, mentiroso, ele sabia que não era Deus, mas mentiu, enganando seus seguidores. Louco, ele acreditava ser Deus, mas estava enganado e mentalmente insano. Terceiro, Jesus realmente era quem afirmava ser: o Filho de Deus, o Rei do Universo, o Salvador. Só existem 3 opções: o mentiroso, o louco, ou ele é Senhor. E você precisa determinar, decidir qual é o teu entendimento, a tua fé a respeito desse homem. A vida desse homem, a obra desse homem, que afirma ser Deus, exige um posicionamento e uma resposta. Você não pode permanecer indiferente.
Ele é mentiroso? Ele é louco? Ou Ele é Senhor? Só existe uma porta. Essa porta é uma pessoa que se revelou a nós, dizendo ser Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a terceira verdade sobre a porta, e a mais importante, o culto de hoje é sobre isso. É preciso entrar pela porta. Ele disse, sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Você precisa entrar pela porta. Através daquilo que Cristo fez, Ele abriu o caminho para que nós possamos ter um novo relacionamento com Deus. Você precisa entrar, é um convite. Nós não podemos permanecer indiferentes. Essa porta, ela tem dois lados. Essa porta está marcando um território, o lado de fora e o lado de dentro. Onde você está? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Onde você está? Não basta olhar para a porta, não basta admirar a porta, você precisa entrar pela porta. E se você não entendeu o significado dessa porta, eu quero te mostrar na história bíblica o que Jesus está dizendo com eu sou a porta. Lá em Gênesis capítulos 1 e 2, nós vemos que Deus criou a humanidade. E Deus criou a humanidade para que o homem e a mulher tivessem um relacionamento com Ele, íntimo. Havia um relacionamento maravilhoso e tudo era bom, tudo era perfeito. Mas o homem e a mulher decidiram pela ruptura com Deus. Eles desobedeceram a Deus. Eles comeram daquele fruto que representava o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Deus nos criou com liberdade de escolha. Porque não existe verdadeira relação de amor sem liberdade de escolha. Se eu sou obrigado a viver com você, se eu sou obrigado a amar você, isso não é amor. Amor exige liberdade de escolha, liberdade de ir e vir. Então Deus deu a oportunidade. Escolham. Eu os criei para viver comigo, mas vocês podem escolher viver por outro caminho, mas esse outro caminho leva à morte. O homem e a mulher decidiram pela ruptura, foram enganados, e as consequências vieram, consequências terríveis. A morte entrou na história, condenação. E a morte então passou a todos os homens, e a morte agora gerou consequências cósmicas a todo o universo. O nosso corpo geme, a natureza geme, os nossos relacionamentos gemem, nossas famílias estão afetadas pelo pecado, nossos filhos, nossas vidas. O pecado destruiu e distorceu tudo que Deus havia feito. Então a Bíblia diz que o homem e a mulher foram expulsos do jardim, daquele ambiente da presença de Deus. E Deus colocou um anjo na porta do Éden. Eles perderam o acesso à árvore da vida. Então, a Bíblia nos conta que, e a Bíblia está contando a história de Cristo. Perceba isso que está acontecendo. A partir daqui, Deus começa a história de restauração do mundo. Deus quer restaurar o mundo. E toda a história é uma história única, cheia de momentos em que nós vemos vislumbres, em que nós vemos essa sombra do que Deus estava por fazer. E um desses momentos é o momento da Arca de Noé, do dilúvio. O que aconteceu em Gênesis 6? A Bíblia diz que a humanidade foi completamente afetada pelo pecado, de tal forma que os homens se tornaram terrivelmente maus. Terrivelmente maus. E se Deus não intervisse, muitas vezes a gente pensa assim, mas por que Deus tinha que mandar um dilúvio e destruir tudo? Sabe por quê? Era a única maneira de salvar a humanidade. Porque se Deus entregasse à humanidade aquilo que eles queriam fazer, hoje eu e você não estaríamos aqui. Deus teve que intervir. Deus provê um caminho novo. Deus envia a arca, Noé durante 100 anos constrói essa arca. E essa arca então, quem entrar pela porta da arca, a história era, quem entrar por essa porta será salvo.
Havia o lado de fora, dilúvio, morte, desespero. E havia o lado de dentro, segurança, vida. Dos animais puros, 7 casais. Dos animais impuros, 1 par de cada espécie. E a família de Noé. Eles entraram pela porta da arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a porta. Deus fechou a porta. Aquela grande porta da arca. Eu tive o privilégio de ir lá no Kentucky, durante o meu sabático, visitar a arca de Noé. Uma réplica, não a verdadeira, né? Não sobrou nada dela, mas uma réplica da arca de Noé. E eu tirei uma foto. Eu fiquei muito emocionado quando eu parei ao lado daquela porta da réplica. Eles montaram uma porta como foi a porta da arca de Noé. E lá tinha uma placa que dizia assim: essa porta aponta para Cristo. A porta da arca era Deus enviando um recado na história. Eu estou criando um caminho de salvação, uma porta de salvação. Noé sobreviveu e sua família, e a humanidade recomeçou. Mas o dilúvio não foi suficiente para restaurar a humanidade. Era preciso libertar o homem e a mulher do pecado, do poder e das consequências do pecado. Algo mais profundo precisava ser feito. Então, quando o povo de Israel estava no Egito, nós tivemos a primeira Páscoa. E ali nós temos a porta da Páscoa. Sabe o que aconteceu nessa porta? O povo de Israel foi escravizado pelo faraó. 400 anos de sofrimento. Então Deus diz: Moisés, eu vou libertar meu povo e eu vou te usar. Vai até o faraó e diga para ele: deixa meu povo ir. O faraó diz: não deixo. Então Deus envia 10 pragas para mostrar o poder dele e para forçar faraó a libertar o povo dele. O faraó representa a morte, escravidão. Deus está nos libertando da morte, do poder da morte. Mas o faraó resiste. Então Deus diz: eu vou enviar a última praga, o anjo da morte, e eu vou matar todos os primogênitos de cada família. Cada primogênito de todas as famílias. Mas Deus dá uma ordem a seu povo de Israel na primeira Páscoa: vocês vão matar um cordeiro. Cada família, o cordeiro é individual. Cada família vai matar um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula. Vocês vão matar esse cordeiro e vão comer esse cordeiro na mesma noite. Vocês vão fechar a porta e ficar dentro, porque o anjo vai passar. Mas vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. Eles tinham que passar com isopo. E Deus disse: quando o anjo passar, as portas que têm o sangue do cordeiro estão salvas. O anjo passa, eu passo, mas vocês serão poupados. Eu fico imaginando que cena forte para as crianças, que cena forte para as famílias. Um cordeiro morto, o sangue, é uma cena de terror. O sangue colocado nos umbrais das portas, que cena terrível. Por que Deus está fazendo isso? Deus está mostrando a nós o que Ele vai fazer com o Filho dele. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O sangue dele foi derramado, ele não tinha pecado, ele não tinha defeito, ele é Deus, então ele é o sacrifício perfeito. Somente ele pode pagar o preço pelos nossos pecados. Há um preço a ser pago. Você entende isso? Em todo relacionamento onde existe um dano, um prejuízo, o custo precisa ser pago para alguém. O problema é que o nosso pecado, ele tem um custo infinito. Ele custaria a nossa vida. Mas então Deus diz: eu amo vocês. João 3,16, João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo tanto. Deus amou o mundo tanto, que Ele deu o seu próprio único filho, seu filho primogênito morreu, para que nós tivéssemos vida. Então Jesus veio e Ele sofreu. Ele foi preso, traído, preso, açoitado. Ele carregou a cruz ao som de zombaria e deboche. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, colocaram pregos em suas mãos e seus pés. E ali naquela cruz, Ele bradou as mais lindas palavras de toda a história. Uma palavra no aramaico: tetelestai. Está consumado. O que Jesus está dizendo com está consumado? Eu abri a porta. Nós podemos entrar. O preço foi pago. Há pão e vinho sobre a mesa, e há um lugar na mesa para todos nós. Deus nos convida agora a voltar à sua presença e encontrar vida. Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Ele morreu e Ele ressuscitou. E é tão importante que a gente encerre essa noite lembrando da ressurreição, porque é por meio da ressurreição agora que Ele nos convida a entrar e viver um relacionamento com Ele. Relacionamento através do qual nós vamos encontrar vida. A vida, esse mundo, aquilo que vemos ao nosso redor, as circunstâncias desfavoráveis, essa não é a verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida está dentro desta porta. Através de um relacionamento com Deus nós temos vida. Veja o que Ele diz, João 10,9: quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pasto, a provisão. Há mais do que apenas salvação. Há mais do que apenas uma permissão para entrar na sua presença. Há uma vida. Ele diz no versículo seguinte, versículo 10: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, uma vida que satisfaz. A vida que nós tanto ansiamos está diante de nós. Basta entrar e eu me encontro vida. Vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida que sacia a sede. Ou seja, nós estamos diante de uma decisão, dentro ou fora. Fora o que nós temos é vazio, cansaço, tentativas frustradas, desespero, culpa, que não se apazigua com nada. Nós temos morte, medo, escuridão. Mas quando nós entramos pela porta, nós encontramos plenitude. Plenitude de vida, uma vida que satisfaz. Nós encontramos descanso. Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e eu vos darei descanso. Porque nós não conseguimos. Porque nós tentamos, mas então Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer. E é por isso que o jugo dele é suave, porque agora por meio pelo mérito de Cristo, pelo que Ele fez,
na cruz, nós somos salvos. É leve, porque eu só preciso me render. E eu encontro descanso, cuidado. Ele é o bom pastor que quer cuidar de mim. Ele me criou, Ele me conhece, Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Eu encontro provisão. Ele é o meu pastor e nada me faltará, ou nada mais me fartará. Ele me traz vida, vida eterna. É isso que há do outro lado da porta. Quando C.S. Lewis, aquele ateu, ele estava vivendo o processo dele para compreender quem Jesus era, ele parou para pensar no seguinte. Ele diz isso no livro Surpreendido pela Alegria. Ele diz: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Ele descobriu o que muitos precisam descobrir hoje: que não há nada do lado de fora da porta que pode nos satisfazer. Nada. Você vai tentar, você vai buscar, você vai comprar, você vai acumular, e nada vai suprir, porque aquilo que nós procuramos está do lado de dentro da porta. É aqui que a vida plena que satisfaz, por meio de um relacionamento com Jesus. E a minha pergunta final para você agora é essa: você já entrou pela porta? Você já entrou pela porta? Porque eu tenho um receio, eu carrego uma preocupação no meu coração. Estar perto da porta não é o mesmo que passar pela porta. E eu vejo muitas pessoas que têm proximidade com a porta, pessoas que estão ali ao lado da porta, que olham a porta, contemplam a porta, falam da porta, mas não entraram pela porta. E deixa eu te dizer uma coisa quanto à proximidade com a porta: 1 centímetro ou 1 quilômetro diante de Deus é a mesma coisa. Se você está fora, você está perdido, você está morto. Não importa se você está a 1 centímetro da porta, ou se você está a 1 quilômetro da porta. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que estão na igreja, frequentam a igreja, cantam sobre a porta, falam da porta, até vestiu camisa de voluntário que fala da porta, mas isso não te faz ser um cristão, isso não te faz conhecer a verdadeira vida. É preciso entrar pela porta. Eu nunca esqueço quando eu ouvi a história do meu professor de seminário, Dr. Carlos Oswaldo, que descobriu no 3º ano de seminário que, apesar de ter crescido ouvindo falar de Jesus, nunca tinha tomado a decisão mais importante da sua vida, de crer e entrar pela porta. Portanto, a história de Judas nos ensina algo, como disse Billy Graham. Se Judas passou 3 anos viajando com Jesus, era um perdido, ele estava lá perto da porta, vivendo com a porta, aprendendo com a porta. Isso deveria fazer com que todos nós sondássemos nossos corações. Sonde seu coração. Você já entrou pela porta? Tiago, mas então a pergunta é a seguinte: o que significa entrar pela porta? O que é entrar pela porta? Defina. Em João 5:24, Jesus disse, Ele mesmo disse a nós, nos ensinou o que é entrar pela porta. Ele disse: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Essa é a Páscoa, a passagem da morte para a vida. Feliz Páscoa. Você já entrou pela porta? Você crê? O que é crer? Eu gosto de explicar crer de uma maneira prática por meio de um acróstico muito fácil. Crer
é compreender que você é pecador, que você é reconhecer que você não pode se salvar por si mesmo, com esforço, com religiosidade, com boas obras. Só te resta reconhecer e se arrepender, e então entregar a sua vida a Jesus, porque Ele fez o que você não pode fazer, e receber pela fé, crendo. Eu digo, eu creio, eu recebo. Isso é entrar pela porta, é compreender que eu sou pecador, reconhecer que eu não posso, entregar agora minha vida a Jesus e receber a fé pela salvação. Essa é a decisão que está diante de você na Páscoa. Essa é a decisão mais urgente da sua vida. Essa é a decisão mais importante da sua vida. A decisão mais importante da sua vida não é que carreira eu vou seguir. A decisão mais importante da sua vida não é com quem eu vou casar. A decisão mais importante da sua vida é: quem será o meu Senhor e Salvador? É isso, é essa porta que define o destino da sua vida. E como disse C.S. Lewis, Deus está aguardando o momento certo, mas haverá um dia em que Ele vai intervir. Assim como Ele interviu na arca, Ele vai intervir na maldade, e Ele vai destruir tudo isso. A Bíblia diz que Ele vai fazer novos céus e nova terra, tudo novo. Não haverá mais morte nem dor. Quando isso acontecer, será o fim do mundo, e uma nova história começa com Cristo, sem pecado. E agora Ele diz no seu livro: agora é a nossa chance de escolher o lado certo. Agora, ainda há tempo. Deus está retendo a mão para nos dar essa oportunidade. Ela não vai durar para sempre. Nós temos de aproveitá-la ou rejeitá-la. Você entra, ou a porta um dia vai se fechar. Hoje você tem a chance de dizer: eu creio. E em João ele diz, capítulo 1, versículo 12, João diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode entrar pela porta hoje e crer. Eu quero te convidar a fechar teus olhos, eu quero orar por você. Talvez nós tenhamos pessoas aqui que nunca tomaram essa decisão, e esse momento eu dedico a você. Eu quero te dar a chance agora de crer. Se você nunca creu, se você nunca tomou essa decisão, se você nunca confessou com a tua boca, a Bíblia diz: se com tua boca confessares que Cristo é o Senhor, tu serás salvo. Eu quero te dar a chance de confessar, crer, entrar pela porta. Aí onde você está, eu quero te convidar a fazer uma oração. Mas para fazer essa oração, todos estão de olhos fechados. Eu quero te ver, eu quero saber quem é você, eu quero orar por ti. Eu quero te convidar a ficar de pé. Os outros permanecem de olhos fechados, mas eu quero orar por aqueles que desejam hoje entregar a sua vida a Jesus e passar pela porta. Fica de pé nesse momento. Amém. Eu vou orar pela sua vida. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Mais alguém que quer dizer: eu creio? Amém. 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 Nós vamos orar. Eu quero que você no seu coração faça a seguinte oração: querido Deus, eu reconheço que sou pecador. Eu pequei e eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Mas agora eu creio
que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida por mim naquela cruz. E eu quero declarar e confessar o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu rendo, eu entrego a minha vida a Ele. Amém. Pai querido, eu quero orar por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Tudo que nós fazemos como igreja é sobre isso, sobre compartilhar essa mensagem de salvação. Eu oro por aqueles que hoje aqui se renderam a Jesus, que o Senhor de fato entre na vida deles, que o Senhor os faça atravessar a porta e receber agora a vida eterna em Cristo Jesus, e desfrutar dessa vida plena, essa vida abundante, essa vida que satisfaz por meio de um novo relacionamento contigo. Transforma a vida de cada um deles, Deus, transforma as nossas vidas. Obrigado, Jesus Cristo, pelo teu amor, pela tua obra na cruz. Obrigado por se entregar por nós e morrer a nossa morte. Nós queremos nesse dia celebrar aquilo que tu fizestes por nós, e nós queremos encerrar cantando, nos alegrando por essa grande obra da redenção, do amor do nosso Deus, que pintou aquela porta com sangue e que salvou as nossas vidas. Nós cantamos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, amém.